Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem está falando é o Gabriel, eu sou Head Partner da Visp Capital na unidade de negócio de Valuation e eu vou trazer um pouco aqui esses conceitos de avaliação de empresas para vocês. Você sabe quanto vale a sua empresa? E eu não estou falando aqui sobre o quanto você acha que ela vale, eu estou falando aqui sobre potencial, sobre mercado, tá? Sobre uma avaliação com base em números, tá? E em indicadores. Isso se chama Valuation. Tá? E hoje eu vou mostrar para vocês aqui qual é a importância, né, da gente ter um valuation e como que a gente pode fazer, quais são as metodologias que a gente pode utilizar para avaliar a nossa empresa, tá? Vamos lá, gente, né? Passar por esse processo de valuation, passar por esse processo de avaliação, né, de empresa, ele é muito importante porque a gente consegue mensurar o valor desse ativo e ele nos dá, né, esse valor ele nos dá alguns direcionamentos, né, algumas decisões estratégicas que a gente pode tomar quanto empreendedor, quanto dono desse negócio, né? E eu vou tentar aqui colocar alguns objetivos, né, fim dessa avaliação, desse processo de valuation, tá? Dentre eles a gente tem, né, atração de novos investidores, né? O que acontece? A gente tendo em mãos, né, o valor do nosso ativo, a gente consegue entender, consegue perceber se, de acordo com a ideia, né, o direcionamento do dono já, dos empresários que já fazem parte dessa sociedade, queremos valer mais, queremos vender a nossa operação, queremos trazer um investidor estratégico aqui para a gente maximizar o valuation da nossa operação. Então a atração de novos investidores é muito importante para isso. Claro, né, o direcionamento vai ser primeiro dos sócios, né, de quem já está envolvido nessa operação, mas com o valuation em mãos a gente consegue perceber. Acho que a gente pode atingir um potencial maior de valuation. Como a gente vai fazer isso? A gente pode trazer um investidor aqui estratégico, um investidor que vai conseguir, além, né, de recurso, trazer recurso para a operação, trazer ainda alguma expertise, trazer alguma estratégia diferente de mercado para que a gente consiga potencializar o nosso valuation, tá? Outro objetivo fim também, né, para avaliação de empresas é entrar numa operação de M&A, tá? Tanto venda da operação quanto uma aquisição de uma outra operação ou uma incorporação, né, enfim. O que acontece é que dentro desse cenário, né, de M&A, de fusões, aquisições, a gente precisa estabelecer muito bem quanto vale o nosso ativo para conseguirmos, né, também ter esse direcionamento vale a pena a gente comprar essa operação, né, que está sendo alvo de acordo com a nossa avaliação. Vamos lá, a gente tem uma operação que está super bem avaliada, talvez melhor avaliada do que a nossa, né? E daí a gente vai sentar e tentar entender quais estratégias temos, se temos recursos suficientes para fazer a aquisição dessa operação. Claro, é muito difícil que isso aconteça, né? Mas a gente também pode ter uma alavancagem, né, com recurso de terceiro, mas as sinergias depois, né, dessa negociação, elas precisam estar bem evidentes também. Ou seja, para eu comprar uma operação que está melhor avaliada do que a minha no mercado, a gente, pode passar por um processo aí de descapitalização muito grande, né? A gente vai ter que pagar um valor muito alto, ao qual a nossa operação às vezes não tem de geração de caixa. Então as sinergias, né, o resultado operacional da incorporação dessa operação que é mais cara do que a nossa, ela precisa gerar caixa suficiente para que a gente consiga dar vazão para o pagamento, né, dessa operação, né? Mas via de regra, o ideal, o que a gente costuma ver mesmo, são operações consolidadas, né, consolidadores, que acabam comprando operações menores, fazem micro M&As, e daí acabam juntando, né, um monte de operações menores e acabam formando uma operação maior, tá, pessoal? Outro objetivo fim, tá, é fazer uma sociedade justa, né? O que eu quero dizer com isso? A gente vai conseguir fazer ali o levantamento de quanto a operação vale, a gente vai conseguir separar ali qual é o capital social dessa operação, quantas cotas existem dentro desse contrato, né? E a gente vai conseguir separar, né, fazer a mensuração de valor por cota dessa operação. Então, quando a gente for abrir sociedade, trazer um investidor, né, para entrar na sociedade, a gente consegue estipular qual é o preço ideal por cota para fazer
né, o contrato ali de compra de cotas da operação e trazer esse investidor como um novo sócio, né, da operação. Além disso, a gente também pode utilizar como uma ferramenta de gestão, tá, pessoal? Porque a depender do critério, a depender da metodologia que a gente vai utilizar de avaliação, a gente também pode utilizar como uma ferramenta de gestão, no sentido de, cara, a gente tem um valuation de 10 milhões, mas a gente precisa que o nosso valuation bata 15 milhões para a gente vender, tá? O que a gente vai fazer? A gente, nesse processo de avaliação, né, ao qual a gente conseguiu trazer esses 10 milhões para a mesa, tá? A gente utilizou a metodologia de fluxo de caixa descontado, tá? É a mais complexa, mas também é a mais aceitável e ela é um pouco mais detalhada, né? Ela é um pouco mais criteriosa. E dentro desses critérios, desses detalhes que a gente utiliza nesse processo de avaliação, um deles é justamente, né, uma análise de viabilidade de escalar o faturamento dessa operação. Além disso, a gente agrega, né, integra ali dentro da modelagem um planejamento orçamentário, né? A gente faz, né, mais para frente no vídeo eu vou explicar melhor, mas a gente faz uma projeção de 5 anos ao qual a gente tem ali, né, bem descrito faturamento, impostos, né, custos, despesas que a gente precisa ter dentro de cada período fechado, né, desses 5 anos que a gente vai projetar. E a gente vai conseguir compreender qual é a real geração de caixa dessa empresa, se ela tem margens saudáveis, né? Então, ali a gente já consegue também entregar para a operação um planejamento orçamentário que pode ser utilizado como uma ferramenta de gestão, né? Ao qual a gente costuma ver em outros conteúdos de finanças, o forecast, né? Que é a gente conseguir separar ali, né, o levantamento do que a gente realizou no mês contra aquilo que a gente projetou no mês, e tentar perceber essas disparidades. Qual linha, né, a gente projetou melhor, teve uma projeção, né, de R$5 mil mensais, e a gente viu que no realizado essa linha ultrapassou os R$10 mil mensais. Né? Qual foi o motivo da gente ter dobrado essa linha de custo? Então, assim, esse é o forecast. Né? A gente pega o realizado, compara com o que a gente projetou, e daí os resultados, as disparidades, a gente tenta buscar essas informações de uma forma mais interna, né? Entrar no analítico do negócio mesmo, entender onde foi que a operação errou, tá? Agora a gente vai entrar nas metodologias, tá? Existem diversas formas de avaliar um ativo, tá? Mas a gente vai se apegar aqui nas 3 principais formas de avaliação, tá? As principais metodologias de avaliação, que são 3. A gente tem múltiplos de mercado, tá? A gente tem avaliação patrimonial e a gente também tem o fluxo de caixa descontado que eu mencionei anteriormente. Então agora a gente vai abordar essas 3 metodologias e conseguir entregar para vocês, né, conceitos um pouco mais práticos, né, um pouco mais fáceis, para que a gente consiga disseminar essa informação, né, de como avaliar uma empresa e qual é a importância, né, de cada metodologia, como que a gente aplica, por que a gente aplica, qual é o melhor momento, né, de utilizar determinada metodologia para avaliar um ativo. A gente vai começar falando sobre a metodologia múltiplo de mercado, tá, gente? Ela é um pouco mais popular, né, do que as demais, então acaba que ela se torna um pouco mais fácil também por conta da abordagem de execução dela, tá? Então a gente vai começar por ela, por isso, tá? O que a gente precisa para calcular, né, o valor do nosso negócio por essa metodologia de múltiplo de mercado? A gente precisa principalmente, né, fazer uma pesquisa, tá? A gente vai nos buscadores e a gente faz uma pesquisa de operações similares à nossa, tá? Similares em setor, similares em porte e, se possível, também similar em região, tá, gente? E daí a gente consegue perceber, né, fazer essa análise de, cara, essa operação que está no mesmo setor que a minha, tem um porte parecido com a minha, está na mesma região, ela já foi avaliada e teve os seus dados divulgados, tá? Por conta de envolvimento em um M&A ou, né, operações que acabam, que estão com o capital aberto, elas têm esses dados divulgados, tá? O que a gente pode fazer nesse caso? A gente faz essa busca, pega essas informações, os múltiplos de mercado geralmente eles são drivers da operação, ou seja, a gente vai olhar para o nosso DRE e a gente vai ver que dividindo o valor desse negócio por algum driver do nosso DRE, algum indicador de resultado, a gente consegue ter esse múltiplo nas mãos, tá? Então, digamos que em um exemplo hipotético, tá?
a gente tem uma operação que valha 18 vezes o faturamento mensal. A gente já tem esse múltiplo bem definido que é 18, tá? Então, a gente vai pegar esses 18 e vai multiplicar pelo nosso faturamento mensal. Esse é o múltiplo dessa operação, desse setor, dessa região. Portanto, a gente vai utilizar para avaliar o nosso negócio, tá? Então, 18 vezes o nosso faturamento mensal, aí o critério, né, de utilização do faturamento. Eu gosto de utilizar os últimos 12 meses, tá? A média dos últimos 12 meses de faturamento. Existem negócios que são sazonais, então a gente pode ter um faturamento muito bom em determinados momentos do ano, a gente pode ter um faturamento muito ruim em determinados momentos do ano, tá? Então, para a gente sensibilizar um pouco essa análise, a gente pode pegar a nossa média dos últimos 12 meses, tá? De faturamento. A gente aplica os 18 vezes em cima disso e a gente tem, né, uma mensuração de valor do nosso negócio. Além do faturamento, a gente também pode utilizar EBITDA, a gente também pode utilizar lucro líquido e em alguns setores específicos a gente também tem, né, alguns múltiplos específicos, como é o caso de empresas de recorrência. Geralmente a gente costuma utilizar múltiplo por cliente, né? Então a operação vai valer X por cliente, né? E a gente acaba pegando ali, se a gente tem, né, uma empresa de recorrência, quantos clientes recorrentes nós temos, a gente faz a multiplicação por esse múltiplo, né, e a gente chega também numa mensuração de valor da empresa, tá? Qual que é o viés dessa metodologia, tá, gente? É praticidade. A gente vai ter de forma rápida, de forma bastante acessível nessas informações, a gente vai multiplicar um múltiplo pelo nosso driver e a gente vai conseguir chegar numa mensuração de mercado de quanto vale a nossa empresa, tá? O contra, né, argumento disso é que a gente não está analisando especificamente a nossa empresa, né? A gente está pegando um dado de mercado e a gente está aplicando sobre o nosso negócio. Agora, esse dado de mercado, ele, a depender da perspectiva do nosso negócio, né, do momento do nosso negócio, a gente pode pegar um múltiplo defasado, né, ou a gente pode pegar um múltiplo bastante elevado. Então, quando a gente tem uma operação pior do que essa operação alvo, que a gente pegou os múltiplos, a gente vai ter uma visão distorcida do quanto vale o nosso negócio. Provavelmente ele vai estar sendo melhor avaliado do que realmente é, né? E daí, quando a gente entra num processo de fusões e aquisições, em um processo importante, né, dentro dessa operação, que é a auditoria, as due diligence, pode ser que esse valor, né, que a gente mensurou por múltiplos de mercado, ele acabe caindo, tá? Outra coisa, a gente também tem a questão do... se a gente estiver pegando uma operação pior do que a nossa como base para pegar esses múltiplos e fazer a análise de quanto vale o nosso negócio, a gente pode estar subavaliando a nossa empresa. Então, nesse caso, né, entrando nessa operação de M&A, a gente vai estar deixando o dinheiro na mesa completamente, né? A gente tem uma empresa super boa, a gente vai estar avaliando ela de acordo com uma empresa mediana, ruim. Então a gente vai ter uma avaliação, né, pior e a gente vai se basear nela para efetuar a venda, tá? Então são esses dois problemas que a gente pode perceber quando o foco é a avaliação por meio de múltiplo de mercado, tá, gente? Por essa metodologia. Agora a gente vai falar um pouco sobre a avaliação patrimonial, tá? A avaliação patrimonial ela tem dois enfoques principais, tá? Um enfoque principal dela é a avaliação patrimonial contábil e o outro enfoque é a avaliação patrimonial por valor de liquidação, tá? Qual que é o racional aqui dentro dessa metodologia e desses dois enfoques, tá? De forma separada. A avaliação patrimonial, geralmente, ela é utilizada para operações em que exige uma liquidez, exige um exit, né, uma saída dos sócios da operação muito rápida, tá? Então, geralmente aqui são para operações que estão passando por algum momento de dificuldade, tá? Ou estão entrando em recuperação judicial, já estão em recuperação judicial, ou estão, né, perto ali da falência, ou também já declararam falência, tá, gente? Então, esse é o momento para ser utilizado essa metodologia de avaliação. O que ela exige, tá? O que a gente precisa para avaliar o nosso negócio em cima disso? A gente vai precisar de alguns conceitos contábeis, tá? Então, exige esse conhecimento, tá?
essa técnica, tá, da contabilidade. A gente vai se basear também em demonstrativos e documentos contábeis, por isso a gente precisa ter essa noção da contabilidade. A gente vai utilizar o nosso balanço patrimonial, tá, principalmente esse demonstrativo, para conseguir se basear nessa metodologia. O enfoque da avaliação patrimonial contábil é justamente a gente conseguir fazer o levantamento de ativos e passivos da nossa operação, tá? Que lá dentro do nosso demonstrativo de balanço patrimonial, ativo são os nossos bens e direitos, né? E o passivo são as nossas obrigações. Então, passivo, onde a gente conseguiu dinheiro, né? Onde a gente conseguiu levantar recurso para aplicar na nossa operação, e os direitos, que são os nossos ativos, é onde a gente aplicou esse recurso, né? Então a gente precisou se alavancar com capital de terceiro para comprar produtos para vender, tá? Então no nosso passivo, o valor que a gente se endividou, e no valor do ativo, estoque, são os produtos que a gente comprou para vender, tá? Então, né, fazendo uma análise mais simplista aqui para vocês. Então o que a gente precisa, né? Fazendo esse levantamento de ativos, fazendo esse levantamento de passivos, a gente só diminui o passivo do nosso ativo e a gente vai ter, né, o que na contabilidade a gente vê como patrimônio líquido, que é uma parte do passivo também, tá? Então, o que acontece? Esse enfoque vai nos entregar, dentro do patrimônio líquido, mais a apuração dos lucros, né, de períodos anteriores, quanto a nossa operação vale. Então, a gente tem aqui né, um valuation bastante reduzido, porque a gente não vê uma perspectiva de crescimento, de desenvolvimento dessa empresa. A gente tem uma perspectiva apenas do que ela já realizou, já executou, até o período final ali, onde a gente conseguiu ter um demonstrativo de balanço patrimonial fechado e conseguiu fazer a apuração desses dados, tá? Nesse caso, a gente tem um valuation, né, do momento presente dessa empresa. A gente tem um valuation que não visa, né, escalar receita, não visa ser consolidador de mercado, não visa ter um planejamento estratégico. A gente só tem uma empresa que gerou lucro suficiente, né, em determinados momentos, ou prejuízo, né, pode ser que a operação tenha gerado prejuízo, o capital social dela e a quanto essa operação vale, tá? O segundo enfoque, tá, valor de liquidação, é um pouco mais simples, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o levantamento de quais são os ativos que a gente tem na nossa operação e a possibilidade de venda desses ativos, tá? E a liquidação faz menção justamente a isso. A gente vai utilizar todos os ativos que a gente tem na nossa operação, a gente vai vender todos eles, tá? A gente vai considerar dentro, né, dessa equação matemática o valor da venda desses ativos, o valor que a gente precisou gastar para vender esses ativos, né? E a gente ainda vai considerar também os passivos dessa operação nessa equação. Então, né, em uma equação aqui mais básica, para a gente simplificar, seria venda de ativos menos custos de venda menos o passivo da nossa operação. O resultado disso é o quanto a nossa operação vale, tá? Seria basicamente isso, essa metodologia, tá? Por último, a gente vai passar por essa abordagem, né, de avaliação, que ela é um pouco mais complexa, porém completa, tá? Ela é mais detalhada e ela é mais criteriosa, né? Existem fórmulas matemáticas mais complexas, existem formas, né, de interpretação de mercado. Então ela exige bastante conhecimento de quem está avaliando o ativo, e existe bastante conhecimento técnico também, né, no sentido de conseguir aplicar as fórmulas corretas, né, dentro da modelagem que tu vai criar, dentro também dos conceitos ali que são bastante difíceis, né, de entendimento. Então aqui exige bastante conhecimento técnico, tá, pessoal? E exige também bastante conhecimento de mercado, tá, do setor, enfim, ao qual esse ativo, essa empresa, ela está presente. Então é o fluxo de caixa descontado, tá? Essa metodologia, qual que é a nuance dela, tá? A principal nuance dessa metodologia. A operação, ela vale aquilo que é capaz de gerar de caixa, tá, de dividendo para o acionista. Então, qual é o sentido disso? Se a gente não vender o nosso ativo, a gente é capaz de recuperar, né, os sócios dessa operação, esse valor ao longo do tempo, mas de forma angariada, né, de forma
parcelada, digamos assim, tá? Então, o que a gente faz? A gente utiliza, né, esses períodos que a gente projeta para trazer a valor presente e entender qual é o valor dessa empresa se a gente liquidasse ela no momento atual, tá? De acordo com essa perspectiva de crescimento que ela tem. Então, trazendo um pouco mais agora questão de processos, tá? De uma avaliação para o fluxo de caixa descontado. A gente precisa entender qual é o momento atual da operação e a gente se baseia também em alguns demonstrativos, né, contábeis e financeiros desse negócio historicamente. A gente precisa se basear num histórico para entender da onde a operação saiu e onde ela está hoje, né, em relação à saúde financeira, em relação a margens, em relação à geração de caixa, a market share. Então, através disso, a gente vai conseguir ter uma base para abrir uma modelagem e conseguir projetar o futuro, tá? Então, a gente solicita essas informações, né, da operação, da empresa. A gente solicita algumas entrevistas também para a gente entender qual é o posicionamento, direcionamento dos sócios, dos donos, dos empresários, do CEO, para a gente ter uma noção de alinhar as expectativas, né, de mercado com a visão do sócio, com a visão do dono. E para isso, né, a gente faz todo um estudo de mercado que é necessário dentro dessa metodologia para conseguir ter a projeção mais adequada possível. Como a gente está falando de projetar e o futuro sempre vai ser incerto, a gente precisa se basear no máximo possível de dados, de informações, de empresas que divulgam dados, né, confiáveis. Então, assim, qualquer meia informação que a gente coloque nessa modelagem pode influenciar no valor do valuation, né? Não só pode, como irá, na verdade, influenciar no valor dessa empresa, tá? Então, qual que é o racional aqui dentro dessas projeções, né? A gente precisa entender qual é a real geração de caixa desse negócio ao longo do tempo. Então, a gente estipula, né, períodos ao qual a gente vai projetar à frente, e daí quando a gente fala dessa metodologia, a gente tem entre 3 a 7 anos, tá, de projeção. A gente costuma utilizar, né, uma média dentro desses períodos, porque 3 anos a gente geralmente utiliza para operações mais consolidadas, 7 anos para operações um pouco mais no seu início, né, de maturidade, digamos assim, de mercado, e 5 anos é uma média boa, que geralmente é a mais utilizada ali entre os avaliadores, tá? Entre as empresas que utilizam, que fazem esse serviço de avaliação. Então, a gente pega esses 5 anos, tá? A gente vai projetar do momento zero, momento atual, 5 anos à frente de geração de caixa, tá? A gente linka 3 demonstrativos, que é o balanço patrimonial, o demonstrativo de fluxo de caixa e o demonstrativo de resultado, tá? Porque daí a gente precisa manter a realidade do negócio, né? A gente precisa manter essas projeções de acordo com o que a operação de fato executa. Então, a gente vai se basear nesses 3 principais demonstrativos, mas para ser um pouco mais simples, tá? Para ser um pouco mais de mais fácil entendimento desse processo. A gente vai entender qual é a geração de caixa desse negócio ao longo desses 5 anos. Entrou 100, saiu 50 e o resultado é 50, tá, gente? Então, assim, a gente vai projetar isso dentro desses 5 anos. 100 e 50, tá? Sobrou 50. Agora entrou 120 e a gente manteve a saída de 50, agora sobrou 70, tá? Então, a gente vai pegar esses resultados, né? Entradas menos saídas igual resultado. A gente vai pegar esses resultados projetados para frente e a gente vai precisar sensibilizar eles para entender qual o valor real desses resultados, né, que a gente está projetando lá para o futuro, no valor atual, no valor de hoje, valor presente, tá? Por que isso, gente? Porque a gente precisa, né, ter um entendimento de que a moeda, né, o real, o preço do dinheiro, ele é perdido ao longo do tempo, né? A comparação que a gente faz aqui, né, principalmente é em cima da inflação. A gente vê que R$100 hoje não compram as mesmas coisas que compravam há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, tá? E a gente precisa sensibilizar essa projeção que a gente está fazendo para frente dessa forma. Entender quanto vale, né, o dinheiro que a gente está projetando para o futuro no momento atual. Então, a gente vai fazer essa projeção de 5 anos,
Entrou 100, saiu 50, entrou 120, saiu 50. Quais são os resultados, né, dessas entradas e saídas? Trazer valor presente e somar elas. Tá? E daí a gente vai ter o primeiro cálculo do valuation, que é dentro desses períodos projetados, quanto vale o nosso negócio. E daí a gente vai para um segundo momento, né, um segundo cálculo desse valuation, que também é importante, que é a perpetuidade. Tá? A gente não entende, né, a gente não fecha o tempo de vida desse negócio no 5º ano de projeção. A gente entende que esse negócio ele perpetua, né? Ele vai se manter os seus negócios ali após esses 5 anos. Então, do primeiro ano projetado até o 5º ano projetado, a gente faz de forma totalmente detalhada, tá? Em cima de escalabilidade de receitas, de linha de receitas, de aceitação do público, de né, depois de levantar o faturamento, qual o imposto que a gente vai ter que pagar em cima desse faturamento, qual a estrutura de custos e despesas que a gente vai precisar manter para ter esse nível de faturamento, investimentos, vamos precisar nos endividar com terceiro para conseguir alavancar a operação, enfim, né? São todos esses detalhes aí a gente acaba projetando de forma bastante criteriosa dentro dessa análise, dentro desse período, esse horizonte, né, de 5 anos. Após esse 5º ano projetado, a gente utiliza a fórmula de Gordon, tá, gente? A fórmula de Gordon é um conceito bastante importante dentro do fluxo de caixa descontado. É uma forma de avaliar, é uma equação matemática que a gente avalia operações já consolidadas no mercado, tá? Então a gente vai utilizar alguns conceitos como o WOC, que é a nossa taxa de desconto, tá? E a perpetuidade também, que daí a gente vai elencar ali um percentual de crescimento constante para essa operação, tá? E geralmente a perpetuidade ela é utilizada, né? Ela é indexada ao PIB, né? Então a nossa operação, após os 5 anos que a gente projetou detalhadamente, né, e criteriosamente a expansão de mercado, crescimento de receita, a gente vai ter ali pós, né, 5º ano para frente, um cálculo de perpetuidade, como se a nossa operação ela tivesse atingido maturidade suficiente para ser avaliada como uma operação já consolidada. Tá? E aí a gente vai indexar esse crescimento constante ao PIB e a gente vai utilizar o WACC, né, que é a nossa taxa de desconto, para trazer a valor presente. Assim como os fluxos anteriores também que a gente projetou, né, do 1º ao 5º ano projetado, o que vai trazer a valor presente é justamente essa taxa de desconto chamada WACC. Tá? Então, depois que a gente tem esse primeiro cálculo, tá, que é os 5 anos trazidos a valor presente, e depois a gente tem esse segundo cálculo, que é a perpetuidade, trazida a valor presente também, a gente soma, tá, essas duas partes do cálculo e chega no Enterprise Value quanto o nosso negócio vale. Tá? Depois, se a gente quiser fazer um exercício de Equity Value, que é quanto vale a nossa operação em equity, a gente só desconsidera ali um endividamento da operação, tá? Porque a gente vai entender quanto ela vale de acordo com o capital próprio dos sócios. E a gente desconsidera o capital de terceiros que a gente precisou utilizar para alavancar o nosso negócio. A gente chega no termo Equity Value daí. É o Enterprise Value menos o endividamento, igual a Equity Value, tá, pessoal? Então, essa é uma forma um pouco mais difícil, mais complexa mesmo de avaliar a operação, mas, né, para trazer de uma forma um pouco mais resumida, novamente, quanto entra, quanto sai de caixa e o resultado disso. A gente vai projetar essas entradas e saídas 5 anos, trazer a valor presente esses resultados e somar com a perpetuidade também, que é um cálculo à parte que a gente faz, trazida a valor presente também. A soma desses fluxos do 1º ao 5º ano projetado mais a perpetuidade trazidos a valor presente é o quanto a nossa operação vale. Tá? E de novo, se a gente for parar para analisar sob uma perspectiva, né, de negócio, de dono, a gente não vai vender a nossa operação. A gente tem essa projeção de 5 anos como planejamento orçamentário, que eu mencionei no início do vídeo. E a gente também vai ter qual é a geração de caixa real desse negócio para os 5 anos se a gente seguir, né, de forma adequada ali esse planejamento orçamentário. E a gente já vai conseguir ter uma previsibilidade também de quanto o nosso sócio vai conseguir arrecadar ao longo desses 5 anos projetados como dividendo, né, de acordo com esse planejamento orçamentário, de acordo com esse budget que a gente acabou criando junto com eles. Então, o fluxo de caixa descontado, essa metodologia é muito mais do que só ser a mais indicada para entender quanto a nossa operação vale de fato, porque a gente vai estar avaliando ali
as sinergias próprias do nosso negócio, né? A gente vai estar avaliando intrinsecamente e especificamente essa operação. A gente também consegue, através de ferramentas como essa projeção, né, de 5 anos, olhar para o nosso negócio, entender como um mapa, um direcionamento. Olha, gente, para a gente conseguir chegar no final do ano com entradas de 100 e saídas de 50, a gente vai precisar fazer isso, isso e isso. E lá no final do ano a gente vai ter um resultado de 50. Tá? Então, assim, esse é o racional, tá? E a utilidade desse fluxo de caixa descontado. A metodologia mais utilizada, é a metodologia que passa mais segurança para o investidor, né? Investidores, quando vão buscar operações, ativos para aplicar recursos, geralmente solicitam essa abordagem, tá? É essa metodologia para avaliação. Qual é a melhor metodologia, então? O que a gente utiliza, né, em qual momento? Gente, depende bastante do objetivo fim dessa avaliação. Vocês querem fazer uma análise simples e rápida da operação de vocês? Múltiplo de mercado. A gente ainda vai ter uma visão de mercado, né, de quanto vale a nossa operação. É um pouco mais simples, é mais rápido, é mais prático. A gente consegue fazer de uma forma ao qual não exige tanta competência técnica, conhecimento técnico, tá? Mas existe, né, esse contra-argumento de que a gente não está avaliando a nossa operação na sua essência, né? A gente está comparando a nossa operação com outra. Se a operação ela não tem perspectiva de crescimento nenhum, ela está passando por alguma dificuldade, ela está já em RJ, ela está decretando falência, enfim, os sócios, por algum motivo pessoal, precisam sair de uma forma rápida desse negócio, cara, aí a gente entra nesse critério de avaliação patrimonial, tá? Agora, se a gente tem uma operação que ela tem perspectiva de crescimento, ela tem a vislumbra, né, escalar receita, a gente consegue aplicar investimentos adequados nas alavancas de valor desse negócio para que a gente consiga extrair uma maximização de resultados, aí fluxo de caixa descontado, tá, pessoal? Porque além da gente conseguir identificar essas alavancas de valor para vocês e conseguir também entregar sugestões de melhoria para que vocês potencializem o valuation de vocês, é uma metodologia que ela é mais bem absorvida pelos investidores, entendeu? Por instituições financeiras também. A gente pode utilizar um fluxo de caixa descontado para defender uma tese de captação de recursos. Tá? A gente pode utilizar o fluxo de caixa descontado para defender uma tese de separação de cotas, né? Enfim, a gente vai dissolver cotas, a gente vai diluir cotas, a gente vai acabar retirando algum sócio da operação. Precisamos entender quanto vale a participação dele para conseguir efetuar uma proposta, né? Então a gente consegue trabalhar diversos cenários e a gente consegue trabalhar melhor e com mais confiabilidade essa metodologia do fluxo de caixa descontado, tá? Então, para essas operações com perspectiva de crescimento, a gente costuma utilizar, e também é a metodologia mais adequada a se utilizar na avaliação do ativo, o fluxo de caixa descontado, tá? E se você quer saber quanto vale a sua operação, cara, fica à vontade, chama a gente. Nós aqui da Visp Capital temos profissionais completamente capacitados, tá, para conseguir desenvolver esse trabalho de avaliação de empresas. A gente tem essas 3 formas de avaliar um ativo, tá, mas a gente é especializado em fluxo de caixa descontado, então utilizamos dessa metodologia para avaliar diversas operações que já passaram, né, aqui pela nossa boutique, pela nossa carteira de clientes, e a gente vai ficar muito feliz em conseguir te ajudar com isso também, tá? E se tu gostou desse conteúdo, a gente tem mais uma série de vídeos aqui para conseguir trabalhar esses conceitos de valuation com vocês. Cara, compartilha, tá, com um amigo que tu acha que vai agregar valor, né, ao momento que ele está passando, a uma informação aqui dentro que talvez ele esteja procurando sobre avaliação de empresas. Fica à vontade para curtir os nossos vídeos, curtir os nossos conteúdos, tá? Compartilha, segue o canal e também segue a gente nas outras redes sociais, vai ficar aqui em alguma parte do vídeo, tá? Os nossos usuários, tá? Então, um abraço, gente, espero que tenha ficado tudo claro para vocês e até a próxima.